Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje trago 5 passos para você escrever a sua aventura de RPG. Muito bem, pessoal. Bom, eu jogo RPG há muitos e muitos anos, mas eu nunca tive um método assim, por escrito, bonitinho, de como criar uma aventura. Eu sempre usei muito mais meu instinto ali pra desenvolver aquilo e também fui muito reativo às opções dos jogadores, né? O caminho que os jogadores iam tomando. Mas com o tempo eu comecei a sentir necessidade de ter uma estrutura para facilitar e dar mais confiança na hora de escrever uma aventura. E então eu encontrei exatamente o que eu procurava. O que me inspirou a gravar esse vídeo foi um workshop da Kelsey Dione, que é uma escritora americana que publicou o famoso Shadow Dark RPG. E ela também já trabalhou com muitas aventuras publicadas para Dungeons & Dragons e outros RPGs. E peguei um pouquinho da experiência dela, misturei com a minha própria experiência e preparei para vocês esse vídeo com essas 5 dicas. Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro passo é a inspiração. Aquele momento em que às vezes você está assistindo um filme ou lendo uma HQ e você pensa, nossa, isso daria uma aventura de RPG muito legal. Nessas horas, interessante você anotar exatamente o que te inspirou, o que te fez refletir em jogar RPG ao assistir aquilo. Já aconteceu isso comigo várias vezes, de assistir um filme e começar a pensar, nossa, já sei qual que vai ser minha próxima campanha de RPG. E normalmente não é nem o filme inteiro que te inspira, né? Você não quer copiar o roteiro do filme, é só às vezes uma cena ou outra. E essa imagem inspiradora, ela pode vir de diversas fontes e você pode misturá-las. Por exemplo, você pode imaginar um grupo de mercadores atravessando um deserto quando eles são atacados por um gigantesco verme da areia. Ou você pode pensar num grupo de aventureiros que é capturado por um rei tirano e agora obriga eles a lutarem numa arena de gladiadores contra monstros e outros prisioneiros. Ou quem sabe você imagine um naufrágio que faz com que os seus aventureiros caiam numa ilha tropical cheia de dinossauros. Todas essas visões, elas são só o pontapé da sua imaginação. É o que vai dar ali andamento à sua empolgação para escrever. E vai aqui um recado importante, não tenha vergonha de copiar descaradamente das suas fontes. Nesse exemplo mesmo que eu dei, o verme da areia eu tirei de Duna. A cena dos náufragos chegando numa ilha eu tirei de King Kong ou Jurassic Park. E a arena de gladiadores, lá onde o rei tirânico obriga os nossos heróis a lutar, pode ter vindo de Spartacus e outras tantas referências aí de arenas de gladiador. A ideia é que você pegue todas as suas referências, misture com seus gostos especiais, adicione o seu tempero pessoal e fica diferente de tudo que já existiu. Então mantenha essa imagem inspiradora sempre à mente ou anote, porque ela vai ser o pontapé da sua aventura. O próximo passo é arrumar problemas. Sim, toda aventura precisa começar com um problema que somente os heróis podem resolver. E essa é a base de qualquer boa aventura, né? A urgência. Se nada for urgente, você perde a graça, você perde a vontade de ir atrás de uma coisa que pode ser resolvida depois, ou resolvida por alguém mais habilidoso que você. E fica a dica, nem sempre os heróis da aventura, os jogadores, são os mais habilitados a resolver aquele problema simplesmente por serem mais poderosos do que os outros. Você pode fazer um problema que seja tão urgente que não dá tempo de contatar os paladinos nível 20 que estão circulando pelo mundo. Tem que ser o seu grupo de aventureiros e tem que ser agora, porque não vai dar tempo. Outra opção é que tem algo em vocês ou em um dos personagens do grupo que faz com que a sua missão só seja possível através desses heróis. Um exemplo clássico é o Frodo, do Senhor dos Anéis. Ele não vai ser mais poderoso que ninguém ali na comitiva que parte ali de Rivendell para destruir o anel, né, o anel do poder. Mas ele é o único capaz, através da sua humildade ali, de resistir às tentações do anel do poder e, portanto, ele é o único capaz de levá-lo adiante. E no extremo oposto, os personagens podem ser simplesmente buchas de canhão, prisioneiros descartáveis enviados numa missão suicida, no estilo do Esquadrão Suicida. Então eles não têm muita opção a não ser realizar aquela tarefa, seja para conquistar a liberdade deles, ou seja porque eles estão sob intensa ameaça de alguém. E geralmente os problemas estão divididos em 3 tipos. Anote aí. O primeiro tipo é o problema envolvendo um NPC. Pode ser um amigo, um aliado do grupo que é capturado, coisas assim, que envolve eles diretamente. O segundo tipo de problema envolve um item importante, o famoso MacGuffin, como dizem na indústria do cinema. O grupo pode ser obrigado a impedir que um item valioso caia nas mãos erradas, ou que o grupo leve consigo um item que já foi sagrado e precisa ser purificado novamente, ou, seguindo de novo o exemplo do Senhor dos Anéis, levar um item para ser destruído ou coisa do tipo. E o terceiro tipo de problema mais comum é o perigo crescente. Aqui você tem, por exemplo, exércitos que estão marchando em direção à sua cidade, ou uma conspiração de nobres que está próxima de ser realizada, ou uma
seita macabra que está prestes a concluir um ritual que vai trazer ao mundo um demônio antigo. E esses são os problemas mais comuns e que mais se repetem. Bom, e o próximo passo é criar um gancho. O que é? O gancho é como os personagens vão se engajar pessoalmente com o problema. Por que esse problema agora é um problema deles? Bom, o gancho mudou muito com o passar dos anos. Nas primeiras edições de D&D, os mestres nem precisavam se preocupar muito com isso, porque sempre o objetivo era o mesmo: achar ouro, achar tesouros e itens mágicos. Todos os aventureiros partiam dessa premissa, tanto que até mesmo dentro do sistema de jogo isso estava codificado. Quanto mais ouro você trazia de uma expedição, mais XP você ganhava. Era uma proporção 1 para 1, cada moeda de ouro era 1 ponto de XP. Com o passar dos tempos, esse conceito foi mudando e as histórias e missões foram sendo relacionadas mais a aspectos pessoais, do background do personagem, né? E as regras também mudaram com isso. Agora o XP é mais baseado em missões concluídas e você tem regras como os antecedentes que trazem uma nova dimensão ao seu personagem, deixando ele mais próximo de um personagem de livro. Então o que é esperado hoje em dia de mestres e jogadores é que exista um envolvimento pessoal nessa missão que eles vão embarcar. E os ganchos mais impactantes normalmente refletem coisas que aconteceram diretamente com o grupo ou ao redor deles. É mais forte, por exemplo, os aventureiros testemunharem um grupo de zumbis que apareceram do nada e estão atacando as pessoas no mercado central da cidade, do que eles ouvirem falar desses zumbis lá de uma outra cidade e terem que fazer uma longa jornada até chegar lá para resolver o problema. Você colocar eles no centro da ação deixa a coisa mais pessoal e mais direta. E uma dica importante é que o gancho da aventura deve ser empolgante não só para os personagens dentro do jogo, mas para os jogadores na mesa, eles que precisam sentir a motivação de encarar essa aventura. Os jogadores costumam ser motivados por 3 coisas: recompensas, que são formas de deixar seus personagens mais fortes e mais ricos e mais habilidosos. A segunda forma é a exploração, de repente eles estão curiosos para conhecer uma parte do mundo que eles nunca foram e querem desbravar alguma terra desconhecida. Bom, e a terceira grande motivação é o reconhecimento, e aí pode ser dentro do jogo ou fora dele, né? O reconhecimento dentro do jogo seriam os aventureiros se tornarem muito conhecidos, né? Ganharem estátuas em sua homenagem. Mas eu acho mais impactante ainda o reconhecimento fora do jogo, aquelas histórias que seus amigos contam, daquela cena épica em que o seu guerreiro pulou com espada em punho e cravou ela no coração do dragão e tirou um crítico. Essas cenas que ficam para a memória, que se tornam piadas internas do seu grupo, esse tipo de reconhecimento é muito valorizado entre os jogadores e mestres. Bom, agora vamos ao próximo passo, que é a resolução. Antes de você começar a esboçar qualquer coisa, é muito importante você já ter uma visão de onde essa história vai acabar. Mas aqui, tome muito cuidado. Eu não tô dizendo para você listar o que os personagens precisam fazer para ganhar. Esse não é o papel do mestre. O papel do mestre é arrumar encrenca para eles resolverem. Como eles vão resolver, aí fica a cargo dos jogadores. Mas é importante você, que tá escrevendo a aventura, ter uma ideia do que acontece se eles tiverem sucesso e o que acontece se eles falharem, se eles fracassarem. O que muda no entorno deles. Porque um final ambíguo, que você não sabe se você teve sucesso ou falha, ele não tem tanto poder quanto um final definitivo, em que as coisas realmente aconteceram graças ao sucesso do grupo ou por causa do fracasso do grupo. E já pensar em como vai ser esse clímax. Vai ser uma grande batalha contra o chefão? Vai ser um ritual que eles precisam fazer? Vai ser um puzzle que eles precisam decifrar? Enfim, já tenha isso em mente antes de escrever a primeira linha de jogo, porque vai te dar confiança para fazer o restante. E por último, temos a jornada em si. Ou seja, você vai agora planejar, passo a passo, como que os heróis vão partir do comecinho do gancho que você criou até esse clímax da resolução que você também já imaginou. Então, agora aqui depende muito do tempo de jogo que você vai ter disponível. Se você planejar uma one shot de 2 horas, normalmente você vai se limitar a mais ou menos uns 4 encontros, sendo 2 combates no máximo, né, para dar tempo de tudo se concluir ali em 2 horas. Se você tiver mais tempo, aí você pode adicionar mais cenas ali para deixar o escopo um pouco mais grandioso. Mas o que é mais importante aqui é você usar uma cadência de eventos para que a aventura não fique repetitiva. Ou seja, se você tem 2 horas e vai fazer 4 encontros, não faça 4 combates contra goblins, porque vai ficar chato e repetitivo. Você normalmente aqui usa o método dos pilares de aventura, que são ação, interpretação e exploração. Vou passar por cada um desses pilares rapidamente para vocês saberem do que eu tô falando. Bom, ação é fácil de explicar, né? Normalmente se resume a combates, mas não precisa ser só uma luta até a morte contra monstros. Esse combate pode ser uma perseguição, esse combate pode ser uma luta em que vocês precisam sobreviver e fugir em vez de derrotar o monstro, ou esse combate pode ser um resgate desesperado de reféns. O segundo pilar de conteúdo é a interpretação. É o momento que você pode falar na voz do seu personagem. Então é interessante durante a missão
missão você colocar lá um prisioneiro que o grupo possa resgatar e que possa conversar com eles e falar sobre o que tem naquela masmorra. Outro exemplo seria negociar, de repente, com um traidor que quer trair o grande vilão da história e se juntar ao grupo numa batalha final. Todo esse vai e vem de conversas, né, ajuda você a integrar essa parte do roleplay, né, da interpretação do seu personagem e trazer isso à tona. E por último, a terceira camada é a de exploração. É aqui onde você vai decifrar enigmas, evitar armadilhas, e a exploração vai além de superar desafios. A exploração também é uma forma de contar a história. Se você entra numa ruína antiga, você pode achar escritas runas que mostram como era aquela sociedade antes dela cair e colapsar. Então você pode espalhar pequenas dicas de como era esse lugar para fomentar a curiosidade dos seus jogadores em explorar cada vez mais a fundo e descobrir o que está por trás de tudo isso. Outra coisa importante que vale a pena você ficar de olho é no perfil dos personagens. Se você tem um ladino, é sempre legal colocar uma armadilha para ele desarmar ou uma porta para ele destrancar. Se você tem um clérigo no grupo, é legal colocar uma cena em que ele tem que usar seus poderes divinos para expulsar mortos-vivos. Se você tem um grande guerreiro fortão, é legal ele ter uma forma de demonstrar essa força dele de alguma forma, ou em combate, ou arrombando uma porta com uma ombrada. Se você tem um bardo no grupo, de repente coloque um bardo rival para eles fazerem um desafio de violão, alguma coisa que envolva as capacidades específicas dos personagens. Isso deixa o jogo legal porque dá um espaço para cada um deles brilhar no momento específico da história. E por último, antes de ir embora, eu quero só dar uma dica. Apesar disso ser uma estrutura bem sólida, é sempre importante você deixar um espaço para fluidez da história. Pegar algumas ideias que os jogadores falaram, incorporarem essas ideias dentro da sua masmorra. E outra coisa é que os jogadores vão sempre ter ideias diferentes que você não estava esperando. E em vez de engessar eles num caminho só para resolver ou concluir tudo, sempre deixa um espaço amplo para a resolução dos problemas. Nunca dê uma resposta só para um enigma, deixe que eles criem respostas variadas e deixe que a história continue, mesmo que não seja exatamente aquilo que você tinha pensado e planejado acontecer. Dessa forma, o jogo flui de uma forma mais livre e os jogadores também ganham a oportunidade de escreverem um pouco da história junto com você, te surpreendendo também. Bom, e essas são as dicas de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E se você quiser um documento em PDF com todas essas dicas, basta ser um dragão aqui do nosso canal. Com um cafezinho por mês, você ganha acesso ao nosso acervo de vídeos secretos, fichas de monstros e também enquetes que você pode votar no próximo conteúdo aqui do canal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários se vocês já usaram algum sistema de criação de aventura, algum livro que você leu que te inspirou a montar, né, uma estrutura de como escrever aventuras e tudo mais. Deixem aí nos comentários que eu quero ler e quero me aprimorar junto com vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.